Deus é soberano. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Romanos, hoje o capítulo 9. Mas antes é necessário nós lembrarmos que temos incentivado, estimulado, incitado a igreja a ler a Bíblia toda. E para isso nós temos sugerido que você compre a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus parentes, com seus amigos, para que eles também venham ser tocados pelo Senhor e abençoados pelo Senhor. E temos sugerido também que você participe de pelo menos um dos estudos ali da igreja. Então, às segundas-feiras à tarde, nós temos estudado o Sermão do Monte. Na segunda-feira à noite, o Panorama Bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8 da noite, nós temos estudado o Sermão do Monte. Na quinta-feira à tarde e à noite, temos estudado o livro de Atos. E aos domingos, na escola bíblica de manhã, nós temos estudado 1 Pedro. Então, participe de pelo menos um dos estudos, porque eu tenho certeza que você será abençoado pelo Senhor, você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor, uma interpretação correta da palavra. Então participe, porque isso vai fazer bem para você. E diante desses pedidos, dessas colocações, vamos então para Romanos capítulo 9, e eu quero ler a partir do versículo 14, do versículo 14 até o versículo 16, que diz: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende dos desejos ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A gente tem então tratado aí do livro de Romanos, e eu procuro sempre lembrar aqui o que a gente já viu até aqui, a construção, o esboço do livro até aqui. E no capítulo 1, do versículo 16 e 17, Paulo apresenta ali o que é o Evangelho, apresenta o Evangelho, e a partir dali, então, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, ele vai falar então da condição humana, que não há nenhum justo sequer, como ele fala ali em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele tratou ali dos gentios, daqueles que se acham moralmente corretos, e depois dos judeus. Aí a partir então do capítulo 4 de Romanos, ele vai dar o exemplo então de Abraão, que é o exemplo de fé. Porque o justo, como ele fala lá no capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. E aí então ele vai dar um exemplo de fé, que é o exemplo de Abraão. Depois ali no capítulo 5, ele vai falar a respeito então do primeiro Adão e do segundo Adão, sendo Jesus o segundo Adão, e que se por um homem entrou o pecado, por um homem entra também a salvação. E a partir dali então, ele vai falar no versículo 6 que nós somos escravos então da justiça, e no capítulo 7 ele vai tratar então de como que é a vida do homem sem o Espírito Santo. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. E o mal que ele não quer fazer, isso é o que ele faz. E aí nós vimos então ontem que o homem vive então cheio do Espírito Santo, a proposta do homem cheio do Espírito Santo. Então, como que vive um homem cheio do Espírito Santo? E que aí, a partir de agora, então, uma vez que o homem, então, se rende ao Evangelho e passa a viver uma vida proposta ali por Jesus,
uma vida de justiça. Então, o Senhor vai nos enchendo com o Espírito Santo, e aí nós então conseguimos fazer. Se antes nós não conseguíamos fazer o bem, agora nós conseguimos fazer o bem. E então ele, no capítulo 8 ainda, ele vai tratar um pouco a respeito de eleição. Ele começa falando ali no versículo 28 que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aí ele propõe, então, do versículo 29, versículo 30, que aqueles que o Senhor de antemão conheceu, então esse conhecimento que acontece antes da fundação do mundo, a esse também predestinou. É isso que ele fala no versículo 29. No versículo 30, ele vai falar que aos que predestinou também chamou. E esse chamado acontece na vida, então, do cristão duas vezes. A primeira vez, quando ele, então, passa a existir nesse mundo, e a segunda vez, então, quando ele tem esse encontro com o Senhor e é justificado por ele. E depois, então, que ele vai falar então que ao que predestinou esse também chamou, então a esse que chamou justificou, então aí o homem é justificado, que é esse então segundo chamado do Senhor. Se o primeiro chamado é a existência nesse mundo, o segundo chamado é para a justificação, e depois aquele que justificou, a esse também glorificou, e essa glorificação, ela ainda vai acontecer, mas ela é tão real para o Paulo que ele já vai colocar então essa glorificação já no passado. Por quê? Porque ele entende que o Senhor já está nos glorificando, ou como o Paulo vai falar, né, que a gente vai tomando posse da vida eterna. Então, a gente vai compreendendo esse propósito que Paulo vai falar a respeito de todos os homens. E agora, no capítulo 9 de Romanos, o capítulo 9, 10 e 11, ele vai tratar a respeito da rejeição de Israel, que é uma rejeição momentânea. Então, ele vai falar a respeito de como que Deus é soberano. Porque na eleição, quando o Senhor então chama Abraão e a partir dele ele vai fazer de Abraão pai de nações e de Israel, então, o povo eleito por Deus, ali o povo de Israel, ele elege o povo com um propósito. O propósito do povo de Israel, que é ser um povo sacerdote. Qual que é o papel do sacerdote? O sacerdote é o intermediário entre Deus e os homens. Então, o povo de Israel foi chamado para ser um povo sacerdotal, aonde esse povo seria então o intermediário entre Deus e as nações. Então, Israel não cumpre esse propósito e então Deus chama Jesus Cristo, então o nosso Senhor e Salvador, e aí sim, né, como está escrito lá em 1 João capítulo 2, nós temos capítulo 2, versículo 1, nós temos um intercessor, em outras traduções vai falar um advogado, que é esse intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. E agora ele vai estar tratando a respeito de Paulo com relação. Paulo vai estar falando, né, a respeito de como que Deus vai estar tratando então aí o povo de Israel. Paulo vai falar que se fosse possível, né, ele começa lá no versículo 1 falando: digo a verdade, em Cristo não minto, minha consciência o confirma no Espírito, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça. Então ele está falando do povo de Israel. Se fosse possível, ele se tornaria maldito no lugar de todo o povo, mas isso não é possível. Isso não é possível. Jesus é que se tornou maldito no nosso lugar, sofreu ali então no nosso lugar, na cruz do Calvário, para que
nós pudéssemos ter uma vida eterna, uma vida de conhecimento, intimidade, relacionamento com Deus. Então, agora, ele vai estar tratando a respeito da soberania de Deus, que Deus, então, agora coloca momentaneamente o povo de Israel de lado e vai se voltar para os gentios. O povo romano é um povo gentio. Então, ele vai estar falando a respeito, e isso nós trataremos, né, novamente no capítulo 10 e capítulo 11, porque esses três capítulos tratam aí, então, da rejeição do povo de Israel para a eleição dos gentios. Então, agora, ele vai estar falando o que Deus já vem falando ao longo da história. E isso não é novidade para nós cristãos, porque nós sabemos que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Cristo que nos escolheu. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus fala exatamente isso: não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi para ir e dar bons frutos. Então, a gente percebe é, que não somos nós que escolhemos Jesus, ele que nos escolhe. Ele está falando ali para os discípulos e nós somos discípulos dele. Ele também fala em João capítulo 6, versículo 44, que não tem como nós irmos até a ele se o Pai não nos levar. E a forma que o Pai nos leva até Jesus é na pessoa do Espírito Santo, que está falando ali no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus nos escolhe, o Pai nos leva até Jesus na pessoa do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A ação, ela é divina. Nós apenas respondemos a essa ação primária de Deus, da Trindade, na nossa salvação. A partir daí, a gente vai então tomando posse da vida eterna, conhecendo a Deus, porque lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, fala que a vida eterna é conhecer o Pai, conhecer Jesus. Então, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos conhecendo mais do Senhor, como fala aqui então em Romanos capítulo 8, nós vamos então buscando uma vida de santidade e a gente cada dia peca menos. A tendência é diminuir a quantidade do pecado diariamente nas nossas vidas. E foi para isso que o Senhor nos chamou. E à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, ele vai nos dando, então, a gente vai percebendo nas nossas vidas e as pessoas ao nosso redor passam a perceber nas nossas vidas o fruto do Espírito, que está descrito ali em Gálatas capítulo 5, 22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós precisamos desenvolver essa nossa salvação, desenvolver esse nosso relacionamento com Deus. Então, se você foi, como está escrito em Romanos 8, 29 e 30, se o Senhor te conheceu, e depois ele te predestinou, e depois ele te chamou, e depois ele te justificou, e depois ele te glorificou, você vai ter uma vida de santidade. Você vai buscar essas coisas. E à medida que você vai buscando essas coisas, como está escrito lá em 1 João, epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 16, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a ostentação dos bens, que isso são coisas do mundo, isso vai diminuindo na sua vida, até que passa a não existir mais. Se você acompanhou ali a leitura que fizemos do livro de Atos, você vai perceber que essa é uma verdade que aconteceu e foi contada ali na vida do apóstolo Paulo. E certamente você vai perceber essas coisas também na sua vida, porque a partir do Evangelho, quando então o Senhor nos chama, nos atrai a Ele e muda a nossa mente, coisa que nós vamos ver no capítulo 12 de Romanos, então a gente passa. Se antes nós amávamos as coisas e usávamos as pessoas para obtermos essas coisas que amávamos,
Agora, nós usamos as coisas porque amamos as pessoas. Então, em primeiro lugar, vem as pessoas. E a minha oração é que você continue buscando a santidade, porque, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Que o Senhor te abençoe.